Bom dia, bom dia, bom dia! Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Eu já começo agradecendo, porque eu sei que Jesus vai abençoar cada um que estiver nessa live hoje e cada um que puder depois assistir o vídeo, tá? Gostaríamos de agradecer a vocês que estão nos acompanhando nesse projeto tão bonito, né? Que nasceu primeiro no coração do Senhor e nos deu essa missão de levar o evangelho dele através dessas lives, através do conhecimento, né, dos nossos convidados, tirando dúvidas acerca da história de Jesus. E eu já agradeço por vocês terem estado conosco aí nessas 4 últimas lives e hoje mais uma para a glória de Deus, para a gente falar sobre um tema que ainda nós não abordamos, que foi morte e ressurreição de Cristo, né? E hoje nós vamos receber um convidado assim super especial. Sou um pouco suspeita porque eu gosto muito dele, é um homem de fé, um servo fiel de Deus, e eu tenho certeza que vai ser tremenda essa live de hoje. Quero aproveitar para convidá-los a participarem, né? Estarem atentos para a próxima live, próxima série de lives que vai acontecer no princípio. Nós vamos falar sobre a criação. Você que tem dúvida sobre a criação, né? Como que Deus criou o universo, como que tudo começou, né? Todo o objetivo, qual foi o objetivo de Deus com a criação? Qual é o nosso objetivo, né? Na Terra, sobre quando o pecado entrou, como o pecado entrou, né? Qual o momento. Então nós vamos abordar estes temas. Live vai começar na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Nós vamos começar a divulgar hoje à tarde, então você fique atento aí que, para a glória de Deus, vai acontecer mais uma série de lives incríveis para te ensinar, para evangelizar e para levar a palavra de Deus para dentro do seu coração. Glória a Deus. Eu vou convidar aqui o nosso preletor de hoje. Eu já disse, é um homem abençoado, servo fiel, pastor, líder, intercessor. Ai, gente, gosto muito dele. É o pastor Washington, que congrega comigo na igreja A Grande Comissão. Olha ele aí. Aleluia! Deus, aleluia! Pastor, bom dia. Muito obrigada mais uma vez pela tua disposição, pela tua disponibilidade, pela sua entrega, pelo seu apoio nesse projeto tão bonito, tá? Obrigada mesmo, de coração. E eu já peço que Deus abençoe sua vida grandemente, que o Senhor possa transbordar através do teu conhecimento, da tua palavra, tá? Ensinando as pessoas e levando o verdadeiro evangelho de Cristo através da live. Muito obrigada, viu? Amém, querida. Eu que agradeço o convite, agradeço as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, e que Deus possa falar conosco através da palavra, né? Nós somos apenas um instrumento. Isso, vai falar. Deus tem falado muito ao coração das pessoas, eu tenho recebido muitos feedbacks positivos, né? E as pessoas estão realmente aprendendo com essas lives, com as pessoas, né? Com os convidados. E eu fico muito feliz, né? Por essa resposta. E eu fico feliz em Deus, né? Por Ele ter confiado essa missão. É uma missão que nós temos, né? Ide, levai o evangelho a toda criatura. E é uma responsabilidade muito grande, mas também é uma felicidade muito grande em poder realizar. Glória a Deus por isso. Pastor, para começar a nossa live hoje, nós já falamos aqui sobre o propósito da vinda de Jesus, nós já falamos aqui sobre as profecias messiânicas, nós falamos sobre os milagres, sobre salvação, né? Sobre a volta do Senhor. Mas tem um tema que é o tema central, eu acho que do Evangelho, né? Que é o divisor de águas, que é a crucificação, morte e vida de Jesus, que para mim, assim, é a prova mais
linda e mais forte do amor de Deus por nós. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre isso e eu gostaria que você falasse tudo assim, derramasse mesmo, Amém. transbordasse sobre esse assunto, né? E a primeira pergunta, na verdade, é uma pergunta base que nós fizemos para todos os convidados, né? Então, assim, para quem não sabe, vai ficar sabendo, e para quem já sabe, vai reafirmar. Quem é Jesus? Glória a Deus por isso. Antes de mais nada, né, eu como amante da palavra de Deus, todas as lives eu participei ouvindo, tanto a pastora Mara, Mariana, a pastora Rosângela, o Diego, né, que foi o último a falar sobre quem é Jesus, né, sobre o tema abordado naquele dia. E é algo muito especial que vocês estão fazendo em relação, né, quem é Jesus, falar em propósito da vinda dele, em propósito, o que ele veio, né, para fazer, o que ele veio, porque tem muitas pessoas que não conhecem, infelizmente, né, qual que é o propósito, muitas pessoas não conhecem quem é Jesus, né, na realidade, pensa que Jesus é mau, uns pensam que ele é bonzinho demais, que ele tinha que ter mais maldade, né? Então nós podemos, através da Bíblia, é o que a gente tem de melhor a oferecer os ouvintes, a oferecer quem são os nossos amigos, é a Bíblia. A Bíblia, ela não mente, a Bíblia, ela não deixa confusa, a Bíblia, através da Bíblia, o Espírito Santo de Deus fala conosco. Então, antes de mais nada, né, falando quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, falar sobre isso, né, que a Bíblia que nos revela quem é Ele. A Bíblia vai revelar Ele antes do Novo Testamento, né, no começo, em Gênesis, e vai revelar Ele depois, quando Ele nasce, né, quando Ele é prometido, o Messias, quando Ele vem, depois quando Ele morre. Então nós vamos falar muito sobre isso. Então a primeira pergunta, né, como é o ideal, né, do Nanda Cash a fazer para nós. E eu também, quando a gente estuda, né, quem é Jesus? Quando a gente estuda, a gente fala, nossa, Senhor, eu não sabia que isso era isso também, né? A gente pensa várias coisas. Quem é Jesus? Jesus é a cura para o cego? Jesus é o que levanta, né, o paralítico? Jesus é quem ressuscita Lázaro? Então, nós vamos pegando a Bíblia, se a gente... Todos que passaram aqui falaram sobre isso, falaram que poderiam falar 2 horas, 3 horas, e a gente não conseguia chegar numa conclusão e terminar de falar quem é Jesus. Mas eu trouxe algumas coisas aqui e eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia vai dizer que em várias situações, e eu marquei algumas coisas para a gente estudar. Jesus, na figura humana, ele é o filho de José e Maria, como homem. Porque Jesus veio como homem, como filho, como uma criança. Ele nasceu, ele não veio com uma certa idade, não. Ele teve o mesmo processo que eu, que você, né, tivemos, né? Que é o processo de nascimento, o processo de crescer, um processo de amadurecer. Então ele teve tudo isso. Então Jesus, na figura humana, ele é o filho de José e Maria. E é filho também de Deus, como cada um de nós. Mas ele é diferente de nós, ele foi algo premeditado. Como você falou, né, sobre as profecias, sobre o Messias, os profetas messiânicos, né, ele foi premeditado, ele foi profetizado, ele foi através de profetas antigos, como Isaías. Nós vamos falar um pouco sobre isso, como Isaías, como Daniel, como Oséias, como vários outros profetas menores da Bíblia que anunciaram a vinda de Cristo. Mas ele também é enviado pelo Deus Altíssimo, que vai dizer em Mateus 3:17, que eu quero até ler para a gente ter essa meditação. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então ele é o filho do Deus Altíssimo. Aqui é uma história muito interessante, né? Que é o batismo de Jesus e tal. Mas o que me chama a atenção, que o Senhor mesmo vai dizer: esse daí é o meu filho amado, em quem me compraz. Quem é Jesus? Ele é o filho amado de Deus, em quem o Senhor compraz, em quem o Senhor tem um prazer de tê-lo. Imagina, Nanda, o Senhor falar com você: você é minha filha amada, em quem eu me comprazo, quem eu tenho prazer de ter criado e quem eu tenho prazer de ter mandado no mundo. Então nós somos, como irmãos mais novos de Jesus,
podemos dizer assim, nós somos os filhos de Deus também, que ele nos chamou para ser filhos, né? Herdeiros da sua glória. Em outro ponto, Jesus na figura de Cristo, aí não só humano, mas Jesus na figura de Cristo, ele é um com Deus Pai, que é o nosso Senhor. No livro de João, capítulo 17, versículo 21 ao 24, e é muito interessante, eu gosto da gente fazer essas leituras, por quê? Porque a gente entende dentro da palavra, não é um conhecimento do pastor Washington, não é um conhecimento baseado em algo, é um conhecimento baseado na palavra. Eu falo que a palavra, ela relata para nós. Então, João 17, né, o contexto geral, nós vamos ler o versículo 21 ao 24. Mas o contexto geral, Nanda, e para quem está me ouvindo, o contexto geral de João 17 está falando que é uma oração sacerdotal que o Senhor Jesus Cristo faz para os seus discípulos, faz para aqueles que o seguiam, né? Uma das partes mais lindas dessa palavra que me chama a atenção é que ele vai orar e dizer: Senhor, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre eles do mundo. Então Jesus está dizendo: eu não quero que o Senhor tire eles, mas eu quero que o Senhor livre eles. Então o Senhor está dizendo: eu estarei com eles. Então eu não quero que o Senhor tire eles, porque se o Senhor tirar eles do mundo, eles vão perecer. Mas se eles permanecem e acreditam em mim, acreditam em um Cristo que pode interceder por eles com gemidos inexprimíveis, eles vão entender que no mundo eles podem ter aflição, mas eles têm que ter bom ânimo, porque eu venci. Né? Então nós entendemos sobre isso, que ele faz uma oração sacerdotal, mas o versículo 21 e 24 vai falar sobre o Cristo que é um com Deus. Né? Então vamos lá. Versículo 21 vai dizer: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e que conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Nanda, é algo muito especial. Então Jesus ele está dizendo para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor me enviou, mas eu tenho que mostrar para eles, eu tenho que explicar para eles que o Senhor me enviou. E nós somos um. Então, como eu sou um em você, eles têm que ser um em mim. Então, Cristo, quem é Jesus? Um em Deus, né? Nós temos algumas passagens bíblicas, né, que vai falar sobre a Trindade. Então, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Então, o que acontece? Quem é Jesus? Ele é um em Deus. Então, ele é uma unidade. Então, Jesus, tudo que ele quer passar para mim, para você, o que ele é. Jesus é o bom filho. Então, o pastor Washington e a Nanda têm que ser bons filhos. Jesus, ele ama os humildes. Nós temos que amar os humildes, porque nós temos que ser um como ele é em Deus. Então, nós temos que ser um. Então, quem é Jesus? Jesus é um com Deus. Ele é o mesmo. Então, Hebreus vai dizer que ele é o mesmo, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13, 8. Então, nós sabemos que quando Jesus fala sobre unidade, né? E nós estamos falando quem é Jesus, só nessa pergunta, olha para você ver que só nessa pergunta tem várias explicações, tem vários entendimentos, mas quem é Jesus? Jesus, ele é um com Deus. Ele é um com Deus que se revela para a gente. Aí ele vai dizer no finalzinho, no versículo 24, eu quero repetir. Eu neles, versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, que somos eu e você, e vocês que estão assistindo, todos nós. Pai, eu quero que o Senhor também comigo os que me deste, mas para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Cristo foi amado antes que ele viesse na terra. Cristo foi amado antes da fundação do mundo. Então, que dia? Tem uma data que foi falado qual foi o dia da fundação do mundo? Foi no princípio.
E o princípio é Gênesis. E nós sabemos que o Senhor, em uma passagem muito interessante para falar sobre essa unidade, Nanda, ele vai dizer assim, e o Senhor fez tudo bom aos seus olhos, mas faltava algo. Ele fez plantas, ele fez várias coisas para cultivar, mas faltava o homem para regar, para plantar, para regar, para colocar semente. Então ele vai dizer, olha o que Deus vai dizer. Por isso que aqui em João 17:24 está falando que ele me amaste antes da fundação do mundo. Aí a Bíblia vai dizer em Gênesis que depois que ele fez quase tudo, né, que era bom aos olhos de Deus, ele vai dizer assim, mas está faltando algo. Aí olha que interessante. Então antes da fundação do mundo ele já me amaste. Aí no livro de Gênesis vai dizer que então façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Mas Deus, ele falou segundo a minha imagem, segundo ele falou a nossa. Quem estava com ele? Cristo. Antes da fundação do mundo, ele já me amaste. Então, Cristo estava com ele. Então, ele está dizendo, filho, a unidade não está agora. Não, vocês não aprenderam a unidade agora. Vocês aprenderam a unidade desde o princípio. Então, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, finalizando sobre isso, sobre quem é Jesus, ele é unidade, né? Nós falamos sobre isso. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, como nós. E para finalizar sobre essa pergunta, quem é Jesus, Nanda? Para o povo, naquela época, ele era um dos profetas, ele era Moisés, ele era Isaías, ele era Jeremias, ele era um dos profetas João Batista, mas por que ele se associava a Cristo assim? Porque Cristo ele não veio para agradar a nossa vontade. Como assim agradar a nossa vontade? Ah, não, eu creio que eu tenho que fazer isso. Tem base bíblica? Não. Então, a sua vontade não é boa diante dos olhos de Deus. Tem base bíblica? Aqui está escrito na palavra? O Senhor falou isso? Não, o Senhor não falou. Então, não tem base bíblica. Então, é só achismo ou só invenção da minha cabeça. Tudo que eu tenho que fazer tem que ter base bíblica ou tem que ter uma palavra que possa confirmar o meu coração aquilo que eu estou pensando. Então, por quê? Jesus, ele, naquela época, eles pegavam o guardado sábado, eles diziam assim, não podem, vocês têm que trabalhar, no sétimo dia vocês vão descansar, que era o sábado. No sétimo dia vocês vão ter que descansar. Então, no sétimo dia, para eles não tinha que ter cura, para eles não tinha que ter milagre, para eles não tinha que ter alvoroço, então era descanso total, certo? Mas um certo dia, a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele está tendo um encontro com os seus discípulos, os que estavam em fora, ele vai perguntar assim, o que é que o mundo vai dizer que eu sou? Quem eles de lá de fora dizem que eu sou? Aí os discípulos vão dizer assim, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Moisés, outros dizem Elias, e outros dizem algum dos profetas, né, que é Jeremias, Isaías, porque Isaías, Jeremias, todos esses profetas falavam acerca de Cristo. Vamos dar um exemplo, João Batista, já o do Novo Testamento. João Batista ele vai dizer uma palavra muito interessante, que é para consertar o povo. Raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura ou da ira futura? Então eles associam, por quê? Porque Jesus ele não veio para amassagear o meu ego ou o seu. Ele veio para cumprir o que Deus mandou, para cumprir a palavra. Então tem uma passagem bíblica também que Jesus vai dizer assim, eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer espada. Aí eles associam, Nanda, como a ação de Jesus, aquele povo associava Jesus com os profetas antigos, justamente por causa disso. Principalmente aqueles que anunciavam o Messias, que era o profeta messiânico. Então, justamente aqueles que anunciavam ele como Messias. Então, o mais interessante é que no livro de Mateus 16, versículo 13 ao 17, isso a gente não vai ler, mas eu quero só explicar que nesse versículo, eles vão ter essa indagação, né?
quem que são, quem eles acham que eu sou. Então, vamos dar exemplo. Nós temos a nossa congregação, a IGC. Nós congregamos, nós somos servos de um Deus Altíssimo e sendo liderados através de pessoas espirituais dentro da igreja. Então, nesse termo, ok. Mas quando é lá fora, para quem não conhece Cristo, eles vão basear nos profetas que falam através de Cristo. Então, vamos lá. Se a gente não é um, como falou, quem é Jesus? Se a gente não é um em Cristo, tudo aquilo que a gente faz e nós dizemos que nós servimos a Ele, nós vamos nos associar a Ele. Se nós erramos, eles vão achar que Cristo também erra dessa forma. Se nós vacilamos, eles também vão achar que Cristo... Por quê? Eles não conhecem Cristo, mas eles conhecem Deus, eles conhecem que nós servimos a Cristo. Então, para nós, é uma responsabilidade maior. Para nós, é uma responsabilidade muito grande para os que estão no mundo. Então, Jesus está dizendo, ó, para aqueles que estão falando sobre mim, o que vocês acham, discípulos? O que eles acham que eu sou? Não, você, para eles, é um profeta, pode ser João Batista, pode ser Elias, pode ser Moisés ou outros profetas. Aí Jesus vai perguntar para quem servia a eles, né? Vai perguntar para os seus discípulos que seguiam. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí a Bíblia diz que um discípulo deles vai dizer assim, que era Pedro. Senhor, o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, o Senhor é o Cristo. Jesus e Pedro vai dizer para ele, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Aí Cristo olha para Pedro e diz assim, não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas o meu Pai que está nos céus. Por que eu estou dizendo isso? Cristo, Jesus para nós, ele tem que continuar sendo Cristo, que faz milagre, que foi crucificado e depois teve a sua ressurreição. Então, para nós, ele tem que continuar sendo aquilo que a Bíblia nos anuncia, aquilo que a Bíblia nos fala. Então, ele vai perguntar para o povo que servia a ele, os que estão lá fora. Aí eu imagino os que estão lá fora que tem vocês como exemplo. O que eles dizem que eu sou? Eles dizem que eu sou bom, eles dizem que eu sou mal. Através da atitude de vocês, o que eles dizem que eu sou? Porque nós somos exemplos. Né? Tem muitas pessoas que gostam de dizer assim, para a gente finalizar essa pauta, tem muitas pessoas que gostam de dizer assim, eu não tenho que olhar o homem, né? O meu alvo é Cristo. Sim, seu alvo é Cristo. Mas é através dos homens de Deus que as pessoas alcançam Cristo. Isso não é de agora, é desde antes. Então é através de um homem de Deus, é através de Moisés que o povo entendeu sobre terra prometida. É através de vários profetas, é através de vários testemunhos de profetas que eles entenderam. Foi através de João Batista que eles entenderam que tinham que ter o batismo, porque foi através dele que Deus revelou para João Batista sobre batizar, sobre a pessoa se arrepender, produzir fruto de arrependimento e várias outras coisas. Então é através de nós que as pessoas vão ir até a Cristo. Não, Deus ele vai vir encarnado em alguém. Não, vamos parar com isso. Né? Tem uma historinha muito interessante, Fernanda, que eu gosto de contar, que é sobre isso, né? Que, lembrando dessa passagem, que as pessoas, elas, às vezes, não, eu só acredito vendo. Eu só acredito se ele aparecer para mim. Eu só vou servir se ele aparecer para mim. E a Bíblia diz, Fernanda e espectadores, a Bíblia diz que quando Tomé disse isso, ele aparece para Tomé e diz assim, ó, você está vendo as minhas mãos? Está furada. Mas bem-aventurado aqueles que creram e não viram. Bem-aventurados que creram e não viram. Aí tem uma historinha muito interessante que o rapaz vai para um passeio e ele está na beira do mar com um barco. E o mar começa a se agitar e ele dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me salve, vem cá me salvar, vem cá me salvar. E esse barco dele começa a inundar e afunda. E esse homem começa a nadar ali, perdendo as suas forças, mas antes disso, Deus tinha falado com ele, não, eu vou te salvar, filho. Aí veio um com um barco e disse para ele assim,
assim, vamos embora. Ele, não vou, Jesus falou que vai vir me salvar. Veio o segundo, vamos embora comigo, você vai morrer aí, você vai cansar de tanto nadar. Não, Jesus falou comigo que ia me salvar. Veio o terceiro e último, vamos comigo, você vai morrer, você está perdendo suas forças. Não, Jesus falou que vai vir me salvar. E quando infelizmente ele morre, essa história é muito interessante, ele morre, ele chega no céu e diz assim, Jesus, o Senhor falou que não ia me salvar? Aí Jesus diz para ele, eu mandei 3 pessoas lá e você não quis recebê-las. Então nós estamos esperando Jesus vir como uma figura humana, sendo que ele tem você, Fernanda. Ele tem os espectadores e tem eu como instrumento para ser na vida das pessoas. Então, sobre isso, Jesus é unidade, Jesus é o Cristo. Jesus é o que salva o mundo. Jesus, ele é esse que liga entre o céu e a terra a nossa salvação, o nosso galardão. Jesus é o bom pastor. Jesus é tudo na nossa vida. Amém, querido? Jesus é maravilhoso. Pastor, nossa, você falou assim, deu tanto... Teve um monte de perguntas, né? Vamos seguir na nossa linha de raciocínio. Uhum. Por ele, né, se apresentar, por ele ser o Messias prometido, por ele vir e fazer milagres e falar, e fazer milagres no sábado, né? Que na época, né, era proibido. Ele veio para trazer, assim, uma mudança radical de pensamento, de entendimento, né? Com certeza. Os seguidores dele achavam que o Messias viria e que ia destruir os romanos, que ia, né? Não, e ele veio para trazer o amor, para trazer a espada, a divisão da palavra, né? Uhum. Que dividiria mesmo o povo. E por causa disso, ele foi perseguido. Ele foi perseguido principalmente pelos líderes religiosos, né? Os fariseus, pelos romanos. Mas ele estava, além dele ser perseguido por essas pessoas, ele foi traído. E assim como Pedro disse que ele era o Cristo, né? Poxa, tinha um outro discípulo que estava do lado dele. Por que ele não entendeu que ele também era o Cristo, né? E aí esse discípulo era Judas. E que traiu, né? E ele interferiu diretamente na prisão de Jesus. E aí eu queria que você comentasse sobre essa perseguição, sobre esses eventos que antecederam a prisão de Cristo, né, de Jesus, e que o levaram a ser crucificado. E principalmente em cima da traição de Judas, sabe? Porque é uma coisa que você fala assim, poxa, eu sei como que a pessoa que segue Jesus, que respira Jesus, não consegue absorver os ensinamentos de Jesus, ainda vai lá e trai ele. Para a gente que, né, para nós cristãos que vemos Cristo, que vivemos Cristo, né, que somos referências de Cristo aqui na Terra, como que a gente pode pensar em traí-lo? Eu me pergunto, como pôde Judas trair Jesus? Vivendo com ele, andando com ele, comendo com ele, dormindo sobre o mesmo teto, sobre o mesmo céu, né? Como várias passagens falam. E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse assunto. Eu vou deixar uma pergunta no ar. Eu sei que quem faz as perguntas aqui é você, mas no final eu respondo ela, tá? Jesus sabia que Judas iria trair desde o começo ou não? Eu respondo no final. Mas vamos lá. Sobre isso é muito interessante, porque como os profetas messiânicos, se Jesus já teria sido anunciado que ele viria, né? E depois ele morreria e depois do terceiro dia ele ressuscitaria, né? Então tem essa palavra de crucificar, né? De terceiro dia
e depois ele ressuscitar para vir e mostrar para o povo quem ele era, né? Que Deus deu seu filho unigênito, né? Que quando o Diego estava na última live falando super impactante sobre isso, né? Que é João 3,16. Então, né, que Deus deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que ele não veio condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, o que acontece? Tem as perseguições, né? Tem várias coisas. E eu separei algumas coisas. Porque é muita coisa, Fernanda. A gente teria que ter, para falar sobre isso, né, bem explicado mesmo, bem enxugado, a gente teria que ter no mínimo 2 horas, 3 horas para falar bem enxugado ainda, não é explicar tudo. Mas a gente vai entender um pouco sobre isso. Eu coloquei aqui o seguinte: as perseguições eram fundamentadas por um povo que não queria acreditar que ele era o Messias, que ele curava, que ele ressuscitava e que ele fazia vários outros feitos. Então, todas as vezes que o povo, os fariseus, os escribas, né, os saduceus, todos aqueles que iriam contra ele, por quê? Eles tinham uma linha de raciocínio. Eles tinham a sua lei naquela época. Então, a lei, eles cumpriam ela rigorosamente. Mas eles cumpriam somente por um determinado tempo. Vamos dar um exemplo. Eles cumpriam somente aquilo que colocava o ego deles para cima. Então, se eles fossem prejudicados com aquilo, provavelmente eles não cumpririam. De acordo com seus próprios interesses. Isso, de acordo com o seu próprio interesse. Então, se ferisse eles, provavelmente eles não cumpririam. Mas veio Jesus. O Senhor mandou, o nosso Deus mandou Jesus para mudar tudo isso. E uma dessas coisas, vamos lá, as perseguições então eram fundamentadas com isso. Por quê? Porque ele dizia, Jesus, ele nunca deixou de falar que ele era o Messias. Ele sempre dava a entender para o povo que ele era o Messias, que ele estava ali para salvar, para curar, para libertar o povo. Ah, Jesus, aí um certo dia, você está sentando na mesa dos pecadores? Aí ele vai dizer assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, o povo, eles todas as vezes que Jesus fazia algo e que eles não tinham como replicar, dizer assim, não, você não pode fazer isso, porque a bondade de Deus era tão grande que eles não conseguiam achar erro nele. Então, eles tinham que fazer alguma coisa para dizer, ele falou que ele é o Messias, ele está blasfemando, ele está blasfemando, ele não pode dizer que ele é o Messias. O Messias viria desta forma, porque segundo o pensamento deles, o Messias vinha totalmente diferente. Então, o Messias não veio ainda, ele vai vir. Então, eles tinham como que eu posso dizer, Nanda? Como um ataque a Jesus. Todas as vezes que ele fazia um milagre, eles atacavam. Todas as vezes que ele estava ensinando na sinagoga, eles atacavam ele. Então, vamos lá. E vários outros feitos não eram suficientes para eles entenderem que o nosso Senhor é e era o Messias. Eles crucificaram ele sem motivo algum. Não foram eles que o prenderam para ser crucificado. Foi ele mesmo que se entregou por eles. Né? Uhum. Então, aqui, até na hora da sua entrega, até na hora da sua entrega de crucificação, eles não tiveram nenhum julgamento para fazer com eles. Então vamos lá. No livro de Lucas 23, 13 ao 25, eu quero ler com vocês. Lucas 13. Lucas 23, 13 ao 25. Nós vamos entender um pouco sobre isso. Perdão. Diz assim, né, Ana? Isso aqui é uma passagem que vai falar sobre Pilatos, que foi um dos que deu a ordem para ele ser crucificado. Olha que interessante. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes, apresentaste-me este homem como agitador do povo. Mas, tendo interrogado na vossa presença, não verifiquei contra ele dos crimes de quais vocês o acusaram. Nem tampouco Herodes, pois nele tornou a enviar. E pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte.
Portanto, após castigá-lo, vou soltá-lo ele. Porque ele, só dando um ênfase nessa palavra antes de continuar, porque ali eles levaram eles até Pilatos, que era um que decidia se iria ser crucificado ou não. E eles disseram assim, ó, ele tem crimes. Pilatos avalia e Pilatos vai olhar e dizer, não, mas os crimes deles que vocês estão acusando não é crime de morte. Vocês não podem matar ele. Vocês não podem dizer isso dele. Eu posso até dar um castigo para ele, mas não é crime para ele morrer. E continua no versículo 17. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por um homicídio. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou, que mal fez este? Que, de fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, vou soltá-lo. Na terceira vez, Nanda, Pilatos está dizendo, gente, olha o que aconteceu. Tinha Barrabás aqui que fez homicídio. Tinha Barrabás aqui que teve causa, sim, para ser morto. E vocês estão insistindo com esse homem que não fez nada que o incriminasse. Mas o povo continuava dizendo, crucificam e solte Barrabás. Então, olha o que é interessante. Aí, um entre parênteses aí, Nanda. Nós gostamos de criticar, ou até mesmo dizer sobre Barrabás, mas Barrabás ele não teve culpa nenhuma sobre a crucificação de Cristo. Porque Barrabás era eu e você. Barrabás somos nós. Que todas as vezes nós cometemos crimes, pecados horríveis. E é o Senhor que nos justifica. É o Senhor que todos os dias morre por nós, por nos amar tanto. Então aqui, Barrabás estava sendo o que estava sendo livre da morte por causa de um homem. Então Jesus, ele já tinha salvado um homem antes de ser morto. Salvado um homem antes de ser morto. Então, aqui, nós somos o Barrabás da Bíblia. Ele livra Barrabás, mesmo o povo querendo que ele morresse, mas ele livra Barrabás, que somos nós. Ele nos livra para morrer no nosso lugar. Sim. Então, quem era digno de morte? Barrabás. Quem era digno de não ser salvo ou digno de morte? Era nós. Mas ele nos livrou. Ele foi crucificado e levado ao madeiro. Ele foi considerado, ele não, mas o madeiro, naquela época, sempre quando alguém era pendurado em um madeiro, como crucificação, era conhecido como maldito. Então ele foi, sem ser maldito, ele foi levado como maldito. Ele foi considerado por eles como maldito por causa de mim e de você. Por causa de nós. Então aqui, sobre a crucificação, sobre a perseguição deles, eles não estavam querendo saber, Fernanda. Eles não estavam querendo saber se o outro tinha pecado. Eles queriam que Jesus fosse crucificado. E eu sei que na sua próxima pergunta você vai falar sobre injustiça, né? Mas só para finalizar, o versículo 23 vai dizer: mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição
que era Barrabás, e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus entregou à vontade deles. Então, Pilatos, que era o que tinha a plena certeza que Cristo não tinha feito nada, por causa da voz do povo, da injustiça do povo, ou o povo querendo que Jesus rapidamente fosse morto, não podia ser qualquer um ali. Eles queriam que Cristo fosse morto, que Cristo fosse crucificado. Então, sobre isso, Nana, sobre isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi julgado por uma coisa que ele não cometeu. Ele foi julgado por uma coisa que não foi culpa dele, por causa de mim e por causa de você. Eu tenho mais 3 pontos para falar sobre isso, mas se você quiser fazer alguma pergunta antes. Não, é só mesmo para complementar, né? Porque assim, naquele tempo, o Sinédrio, né, que era quem acusava Jesus da perseguição mesmo, eles não tinham autoridade para matar, né? Para condenar à morte. Então, eles levaram até Pilatos para que Pilatos pudesse condenar. E como diz a palavra, Pilatos não tinha nada coerente que vai falar assim, não, ele cometeu tal coisa aqui, então nós vamos condená-lo. Quem condenou mesmo, Pilatos, foi pressionado pelo povo a condenar. E a condenação dele foi a cruz, porque naquele tempo a condenação de cruz era o mais alto castigo, né? A mais alta condenação era a cruz. Isso. E o pior não foi nem condená-lo, foi libertar alguém que realmente merecia o castigo. Soltou quem fez o castigo para pôr na cruz, né? Para colocar na cruz aquele que nada fez. Não tinha culpa nenhuma. Não tinha culpa nenhuma. É muito interessante, muito interessante. É muito triste, né? É muito triste. Mas Pode era necessário. Perguntas. Isso. Mas era necessário acontecer. Era necessário. Eu coloquei 3 pontos sobre isso, aí a gente vai falar por que o povo perseguia ele. O primeiro ponto é porque o povo guardava o sábado. Né? Êxodo 20, versículo 8 ao 10, vai dizer assim. É só para o povo, né, para os espectadores que estão nos ouvindo, para eles entenderem que é tudo baseado pela palavra, né? Que eles guardavam o sábado. Sim, era algo da lei, era a lei de Moisés, era algo que vinha com eles, era algo que eles seguiam. Mas eles eram muito hipócritas. Então, eles eram pessoas que queriam somente o bem-estar deles mesmos, né? Então, no Êxodo, no capítulo 20, versículo 8, vai dizer assim: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem seu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então foi por isso que o Senhor santificou o sábado. Ele trabalhou, no 7º dia descansou e ele santifica o sábado. Aí, quando ele iria curar no sábado, então vocês não vão trabalhar, seus filhos não vão trabalhar, então vocês vão descansar. Mas eles eram muito hipócritas. E até hoje, infelizmente, o povo, eles têm um Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então, sempre quando Jesus ele iria falar algo que poderia interferir em algum ganho daquele povo, eles iriam contra ele. Então vamos lá. Aí Jesus vai pegar lá em cima, no livro de Mateus 12, versículo 10 ao 14. Olha o que Jesus vai dizer para eles. Mateus 12, versículo 10 ao 14. Olha que interessante, né, André? E as pessoas que estão nos ouvindo.
Olha que interessante que Jesus vai falar com eles. 12, versículo 10 ao 14 vai dizer assim: Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado desta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estenda a mão. Estendeu, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele sobre como lhe iriam tirar a sua vida. Olha que interessante. No mesmo sábado que Jesus estava dizendo que eles falou que não podia curar, Jesus falou com eles: beleza, mas se uma ovelha cai em um precipício, ou se uma ovelha cai, se uma ovelha sua, ela cai numa cova, vocês iriam tirar ela ou não? Vocês iriam tirar ela no sábado? Porque vocês não têm que trabalhar. Então vocês deixariam ela morrer? Vocês deixariam ela a perecer? Então eles não têm resposta para isso. Eles não responderam. Olha que interessante. Jesus vai dizer: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando ela dali? Eles não respondem. No finalzinho que vai dizer que eles tentavam achar alguma coisa para tirar a vida de Jesus. Então, por que eu falei em relação ao bem financeiro? Porque tudo ali que eles faziam, eles ganhavam valores em cima. Então, eles cuidavam de ovelhas, eles cuidavam de bois, eles cuidavam de várias outras coisas. E isso era sustentável para eles. Então, era um comércio para eles. Então, se eles morrem, se eles perdem uma ovelha, eles perdiam dinheiro. Então, Jesus está dizendo: olha, no dia de sábado, para vocês, não pode trabalhar. Mas no dia de sábado, se vocês perderem dinheiro, vocês não vão fazer um esforço para tirar. Aí nós não estamos falando de ovelha agora. Agora que não é sobre ovelha. Agora nós estamos falando sobre bens. Então, se vocês perderem os bens de vocês numa cova, vocês não vão tirar no sábado? Aí Jesus vai afirmar para eles: no sábado é bom. No sábado é bom fazer. No sábado é aceitável fazer o bem. Fazer o bem. Então, no sábado você não tem que curar. No sábado é aceitável fazer o bem. Então, se no sábado não pode curar, no sábado também não pode tirar a ovelha que está numa cova. Se no sábado não pode curar, no sábado também não pode usufruir dos seus bens materiais. Então, o Senhor estava mostrando para eles que, da mesma forma que se uma ovelha cai, provavelmente eles tirariam ela da cova, eles estariam trabalhando, como Êxodo 20, nós lemos aí, versículo 8 ao 10, que não poderia. Então, eles tentavam contra Cristo, porque Cristo ia curar. Cristo não estava fazendo nada demais. Então, Cristo iria curar um homem que tinha uma mão. Olha que milagre. Nós não vamos entrar nesse detalhe, que é uma palavra muito forte. Mas o que Jesus fez? Cristo, ele faz que o homem tenha uma mão que é pequena, enriquecida, faz que a mão dele cresça e fica normalmente bem. E eles estavam não olhando o milagre, Fernanda. Eles estavam olhando porque ele estava curando no sábado. Infelizmente. O segundo ponto. Todas as vezes ele falava sobre que ele era o Messias. Aí no livro de João, capítulo 4, versículo 24, 25 e 26, nós não precisamos ler, mas eu explico. O Senhor vai ir até resumindo, o Senhor vai até um poço, sozinho. Creio eu que João, o Evangelho de João que revela essa passagem, estava ali bem escondidinho, porque ele que escreve, não sei como que ele fez, mas eu creio que ele estava escondido vendo toda essa ação de Cristo. Mas a Bíblia vai dizer que Cristo vai no poço, ele manda o povo passar pela Judéia e ele passa dentro de Samaria.
Então, Cristo, ele passando dentro de Samaria, ele encontra uma mulher ali, uma mulher que era considerada uma mulher prostituta, uma mulher que tinha vários maridos. Mas essa não é a questão. A questão é que quando Jesus vai se anunciar para ela, Jesus vai dizer, olha, ela vai começar, não, Senhor, mas o Senhor não poderia nem estar aqui conversando comigo sozinho, porque o Senhor é homem, eu sou mulher, eu estou sozinha. Uma mulher cheia de pecado, cheia de erro, queria impor em Jesus algo, mas Jesus entende ela, porque era o que eles acreditavam, né? Era o que a lei também falava, que o homem não podia conversar com uma mulher sozinha, ele tinha que estar acompanhado, e etc. Então a Bíblia vai dizer que Jesus encontra ela no poço, vai conversar com ela, pergunta ela onde está seu marido, aí ela começa a dizer, Senhor, eu não tenho marido. Jesus vai dizer, não disseste bem, você tinha 5 e o último que você tem não é seu? E Jesus começa a se revelar para ela. Aí ela fala, não, vejo que tu és profeta. Jesus começa a dizer para ela, fala, olha, mas tem um porém. Aqui tem uma briga que o povo adora no monte, outro adora dentro da sinagoga e tal. Aí Jesus vai dizer, olha, a hora vem que importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Aí sabe o que essa mulher vai dizer depois que ele anuncia isso para ela? Olha para você ver. Cristo estava perto dela. Cristo estava perto daquele povo que estava falando que era para crucificá-lo. E Cristo estava perto dessa mulher. Aquele povo não reconheceu quem era ele como Messias. E essa mulher também não. Sabe o que ela vai dizer? Mas quando o Messias vir, ele vai me anunciar isso tudo. Porque Jesus disse para ela assim, mulher, não importa se é no monte, não importa se é na sinagoga, importa que você me adore em espírito e em verdade. Ah, mas quando o Messias vier, ele vai me ensinar isso tudo. Sabe o que Jesus fala com ela? Eu sou e eu estou diante de você. Jesus teve um diálogo com aquela mulher e aquela mulher não entendeu, Fernando, que ele era o Messias. Que ele era o Cristo. Aí eu vou para antes do terceiro ponto, para a gente finalizar essa pauta, eu vou para aquela pergunta, se o Senhor Jesus não sabia se Judas iria o trair desde o princípio. O nosso Senhor sabia. O nosso Senhor sabia. Assim como ele sabia que Pedro iria o negar, ele sabia. Mas o Senhor, ele é um Senhor de dar oportunidades. O nosso Jesus é um Jesus de não querer perder ninguém para o diabo, não querer perder ninguém para o mundo. Mesmo ele entendendo isso, ele deu oportunidade, até na hora da morte de Judas, ele dá oportunidade para Judas se arrepender. Mas, infelizmente, a história diz que Judas ele teve somente remorso. Ele vai até a forca, né, que a Bíblia vai dizer. Então, sobre isso, sobre Cristo está diante, você disse, nossa, mas, né, na sua pergunta, mas Judas andava com Cristo? Como pode uma pessoa andar com Cristo e querer o trair? É uma pessoa que anda, mas não vive o que Cristo quer. É uma pessoa que anda. Então, essas pessoas, elas estão só andando, mas elas não estão vivendo. Foi o que Jesus disse para alguns discípulos. Eu sei que vocês estão me seguindo, não é por eu ser o Cristo. É porque eu multipliquei os pães. Então, vocês estão aqui por causa da multiplicação dos pães? Porque vocês comeram até sobrejar? Vocês não estão aqui porque eu sou o Cristo. Eu conheço, eu sei quem vocês é. Eu sei o caráter de vocês. Então, Jesus sabia o caráter. Mas ele não pode, e ele nunca desistiu de ninguém, Fernando. As 99, ele não desistiu de uma. A Bíblia não diz o que uma ovelha fez para ela estar agarrada, fora do seu aprisco, fora das 100 ovelhas. Mas a Bíblia diz que Jesus foi atrás dela e deixou as 99 com saúde lá para ir atrás de uma ovelha. Jesus, ele não quer perder ninguém. Quem que se perde somos nós, sim, nos nossos próprios pecados, nossos próprios erros. Mas por que nós pecamos?
mesmo estando com ele, mesmo andando com ele, porque nós acreditamos mais em nós do que no próprio Cristo. Então, Judas andava, olha para você ver que interessante, Judas era um dos que tinham a bolsa de Cristo. Era Judas que organizava As finanças. isso, as finanças, olha que Ali do interessante. ministério. Era Judas que tinha, se eu não me engano, que andava com a bolsa de água também de Cristo, que saciava a sede de Cristo e dos seus outros amigos, seus outros discípulos, os outros discípulos que andavam com Cristo. Olha a responsabilidade. Jesus não podia ter colocado essa responsabilidade em Pedro, em Mateus. Jesus poderia ter colocado essa responsabilidade em qualquer outro discípulo. Aí o mais interessante é, Jesus, por conhecer Judas, poderia ter colocado a responsabilidade em outro, mas ele deu oportunidade para Judas entender. Judas, eu quero você. Eu quero que você entenda que você é importante para mim. Então, isso traz uma reflexão muito grande para a gente, porque assim, Deus sabe das minhas atitudes, Ele sabe qual é o meu próximo passo. Mas Ele tá me dando uma oportunidade de eu não dar esse passo. Para você não fazer. Né? Judas, eu sabia que você exatamente que ele faz. Diz que você iria me crucificar ou me entregar até a crucificação, até a morte. Mas eu estou dando a oportunidade de você não fazer. Mas você quer isso mesmo? Aí, em um certo momento, vai dizer que ele está na mesa, aí ele vai dizer assim, Senhor, quem é que vai te entregar à morte? Será que sou eu? Será que sou eu, Senhor? Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor fala com ele assim, o que você tem para fazer, Judas, faça-o agora. Porque Jesus já sabia o que ele iria fazer. Mas Judas, ele poderia ter a oportunidade de não fazer. Mas ele não teve. E se Judas não fizesse? Jesus teria sido crucificado? É uma hipótese, né? Mas Jesus teria sido crucificado da mesma forma? Sim, porque... olha que pergunta interessante. Sim, porque era necessário Cristo morrer. Era necessário. Talvez demorasse mais, né? Era necessário. Se não for Judas, poderia ser outra questão. A gente não imagina como poderia ser, né? A gente pode imaginar, mas a gente não tem uma conclusão. Não poderia ser fulano e fulano fazer dessa forma. Poderia ser esse discípulo e discípulo fazer dessa forma. Ou poderia ser alguém que próprio iria matar ele, enfiar uma faca. A gente não tem essa conclusão, né? Esse entendimento para falar. Mas, com certeza, ele seria entregue à morte de qualquer forma. Porque independente da situação ou da circunstância, o propósito de Deus se cumpre. Tem que se cumprir. Independe de mim, depende de você, da minha atitude, da minha renúncia, do meu arrependimento. O que tiver que acontecer, Deus cumpre. Porque o mais interessante não foi por causa de Judas também que Jesus morreu. Ele se entregou. Então Jesus não morreu por causa de Judas. Jesus morreu porque ele se entregou à morte. E já era a hora. Ele se entregou à crucificação, ele se entregou à morte. É muito interessante. Todo lugar que Jesus passava, tanto passando bonança com o povo, comendo a multiplicação dos pães que ele mesmo fez, e tanto na crucificação, tanto com os dois homens do seu lado. Entendeu? Então, no terceiro ponto, aí, se a gente for falar de Judas aqui, a gente vai ter vários assuntos, é muito interessante, é muito gostoso falar sobre isso. Tá? Mas aconteceria. Se não fosse Judas, aconteceria. A crucificação de Cristo. Teria que acontecer. Mas o que muitas pessoas se perguntam é que, mesmo Jesus sendo Deus, por que morrer na cruz? Porque não teria outra, eu gostaria que você falasse sobre isso, não teria outra forma, outro jeito da gente receber salvação, porque a crucificação foi uma entrega por mim e por você, né? Para que nós fosse redimidos, né? Pelas nossas mazelas. Mas não existiria uma outra possibilidade? Eu acho que muita gente se pergunta assim, por que cruz? Tinha que morrer.
Por que tinha que morrer? Não tinha uma outra forma? Não havia uma outra forma? Aí eu queria que você falasse sobre essa questão. Haveria alguma outra forma que não a crucificação? Não, porque para remissão de pecado, somente sangue derramado. Vamos lá. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23 ao 26. Então, todos nós pecamos. Para os pecados ser remidos, perdoados, para nós termos uma nova chance de vida, tinha que haver derramamento de sangue. Então não podia ser assim, não, Jesus já fez isso tudo, Deus expandiu, todo mundo entendeu que ele é o Cristo, e agora todos o entenderam, então não precisa crucificar, porque ele morreu. Qual foi o motivo? Nos trazer vida, certo? Nos redimir, nos redimir dos pecados, nos Sim. curar, nos transformar, nos fazer ter paz com Deus novamente. Então o que acontece? Cristo ele veio como intermédio. Cristo ele veio como intermédio de Deus, do homem para com Deus. Então Cristo ele por ser anunciado, Fernanda, que ele iria para a cruz, isso não poderia ser mudado, porque isso aí não é algo que inventaram ou algo que colocaram como opção. Isso era necessário acontecer da crucificação e do derramamento de sangue. Aí Hebreus, no capítulo 9, isso eu preciso ler com vocês, no versículo 22 vai dizer sobre isso. Hebreus o quê? Hebreus, capítulo 9. Versículo de número 22. Olha que interessante. Com efeito, quase todas as segundas, todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, o único jeito de remissão de pecados, porque todos fomos pecadores. Pastor, mas eu não sou pecador. Sim. Não, não sou eu. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu faço ação social. Eu sou uma pessoa que não atrapalha ninguém. Eu sou uma pessoa que não atrapalha ninguém. Eu sou uma pessoa boa. Ninguém tem queixa de mim. Então, para mim não precisava ter a remissão. Para mim não precisava ele morrer. Porque eu sou uma pessoa boa, não sou uma pessoa ruim. Você só é uma pessoa porque ele morreu. Nós só estamos aqui porque ele morreu. E na realidade, quando nós falamos, e a Bíblia vai dizer sobre isso, Fernando, que quando nós falamos que nós não temos pecados, nós somos mentirosos e estamos enganando a nós mesmos. Então não tem outro jeito de vir. Não tem outro jeito de ter remissão de pecados se não for de derramamento de sangue. E Jesus teve muito derramamento de sangue. Jesus até a cruz teve muito derramamento de sangue. Pode perguntar. Porque pela justiça, né? Pela justiça de Deus, para que ele perdoasse, né, os nossos pecados, precisava da punição. Mas como ele também é amor, ele mesmo carregou sobre si essa punição por nós. Isso olha para você ver, isso é muito interessante. É muito interessante porque Cristo, ele vai fazer tudo perfeito. A gente, no máximo, conseguimos fazer coisa regular. A perfeição vem dele. Tudo tem um escritor, e eu esqueci o nome dele, e ele diz assim: tudo que eu faço de bom é Cristo. O resto sou eu mesmo. Então, tudo que de nós sai de bom é ele.
Então, as outras coisas ruins é de nós mesmos, Tirar que é a nossa Jesus carnalidade. da nossa vida, não Sobra sobra nada. nada. Nada que preste. Nada, nada, nada. A gente não tem como oferecer nada a ninguém. Se a gente não tiver Jesus, o Espírito Santo sobre a nossa vida, a gente nem precisaria estar aqui não, Fernanda. Exatamente. Não é verdade? A gente não teria nada. De nós mesmos, a gente não tira nada. Por que eu tô falando isso? Porque no dia da crucificação, depois de ter passado tudo aquilo, aí eles pregam sobre as suas mãos, sobre os seus pés. E tem a mesma coisa que aconteceu, deles condenarem ele e tirar Barrabás, né, da condenação de morte e deixar ele. Quando eles crucificam ele, colocam ele no madeiro, ele passa a ser maldito por causa de nós. Tem dois do lado dele que iria ser crucificado. Eles libertam. Tá entendendo? Tinha dois do lado. E mesmo assim, olha que interessante. Mesmo um deles, porque um deles viu que Jesus passou e que provavelmente, se isso era de normal acontecer com todos, né? Eles passaram por algum açoite também antes de ir para a cruz. Sim. Mas aí vendo como olho humano o olha, eles abusaram demais de Jesus. Muito. Por quê? Porque ele falou que ele era o Messias. Então eles abusaram muito dele, Fernando. Cuspiram, chicoteadas, fizeram tudo. Cuspiram nele, porque ele falava que ele era o rei dos judeus. Aí eles colocaram, né, uma plaquinha, né, rei dos judeus. Nossa, aí o povo lá conversando entre eles na crucificação, se ele é o rei dos judeus mesmo, porque ele mesmo não tira ele dali. Né? Se ele é o Messias, porque ele mesmo tira ele dali. Aí a Bíblia vai dizer que um desses que estavam sendo crucificados com ele, disse assim, um deles, mesmo vendo Jesus passando por tudo isso, disse assim, não, ele é culpado mesmo, olha para você ver. Todos os três estavam sentindo dores. Todos os três estavam sentindo dores. Mesmo com dor. Por isso que a Bíblia ela não força. O Senhor ele não é forçado. O Senhor ele não força ninguém a fazer nada. Porque não é pela força. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo na dor, Fernanda, mesmo na dor, um dos homens vai dizer que ele era o culpado mesmo, que ele tinha que estar ali. Sabendo que não era. Aí o outro que está do seu lado vai dizer assim, ele não fez nada por estar aqui. Quando Cristo escuta uma voz daquela, porque todos aqueles que estavam ali, a maioria deles, Fernanda, a maioria deles, tirando mãe, né, que era Maria que estava ali por perto, outras pessoas que admiravam Cristo, a maioria deles queriam que Cristo fosse crucificado, né? E um dos que estavam sendo crucificado com ele vai dizer, o primeiro disse que falou que ele tinha que morrer mesmo e tal, e o segundo Senhor, quando o Senhor chegar no paraíso, lembra-te de mim. Quando o Senhor chegar no paraíso, lembra-te de mim. Olha que interessante. Foi em vão a morte de Cristo ou o sofrimento de Cristo? Foi em vão que Cristo fez desde o começo para chegar até na cruz, né? A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3, o Senhor está reunido no meio de nós, né? Então nós reunimos em uma igreja, mas quem é a igreja somos nós. Então eu imagino Cristo inaugurando a primeira igreja no céu. Ele, Deus e esse e o ladrão. Olha que interessante. Aí o que Cristo vai dizer para ele, Fernanda? Ainda hoje. Ainda hoje, Cristo está dizendo assim, olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Mas como assim? Cristo não ia morrer? Como que ele iria para o paraíso? Era premeditado. Sim.
o Senhor nosso Deus, o Senhor, ele tem tudo em suas mãos. Todo o controle está em tuas mãos. Então, quando ele diz para esse ladrão, ainda hoje você estará comigo no paraíso, ele está dizendo assim, não foi em vão. Nossa. Um reconheceu quem sou eu. Uhum. Um reconheceu o motivo. Então, o ladrão não estava se preocupando. Ele estava dizendo assim, Cristo, só de estar aqui do seu lado, quando o senhor chegar lá, lembra de mim. Então, o ladrão não está dizendo assim, quando o senhor chegar, o senhor me leva com você. Eu quero só que você lembra de mim. Uhum. E o Senhor vai dizer, não quero só lembrar de você. Ainda hoje você estará comigo. Não é só lembranças que eu vou ter de você, não, porque você falou que eu não sou culpado. Você vai estar comigo. Você é um dos meus. Você entendeu o propósito da vida. A atitude do ladrão em reconhecê-lo como, né, Senhor e Salvador ali, olha pra você ver. Já era um sinal, né, da salvação. Porque a gente é salvo pelo quê? Pela fé, né? Pela Se eu fé. crer em Deus, como, né, em Jesus como meu Salvador, eu serei salvo. Então aquele ladrão ali reconheceu. Foi tão puro que ele falou assim, quando estiver no paraíso, lembra de mim. Foi nem até sem intenção, né? Você lembra de mim? E Jesus fala, não vou lembrar. Você vai comigo. Você vai estar lá comigo. Não quero lembrar de não você, vou lembrar, eu quero você não. comigo. Eu vou ver você lá. Glória a Deus, muito glória lindo. a Deus. Então, essa passagem é muito interessante, Fernanda, muito interessante. Então, o nosso Cristo, né, sobre a pergunta que você fez, o nosso Cristo era necessário passar por isso. Passar por tudo. Por tudo isso para nos dar salvação, para nos dar vida. Então, o sacrifício dele, né, sobre remissão. Então, o sangue, né, pela pergunta que você fez. Então, nós todos somos pecadores. Estávamos destituídos da glória de Deus. Agora nós não estamos mais. Porque o Senhor, através da remissão, através do derramar do sangue, ele teve a remissão de pecados e nos redimiu para a salvação. Nos redimiu, nos dando oportunidade de acreditarmos, de buscarmos ele, de sermos uma nova pessoa. Como ele deu a oportunidade para Judas e Judas não quis, infelizmente. Então, todos nós temos oportunidades, Fernanda. Os dois ladrões teve oportunidade. E um quis e o outro não. O povo teve a oportunidade de não querer que ele fosse crucificado. Eles não quiseram e preferiram colocar Barrabás e deixar Jesus para ser crucificado. Então, todos nós temos oportunidades. O que eu tenho para dizer, né, algo profético, não perca a oportunidade que Deus tem para você. Não perca a oportunidade que Deus deu para você. Ela é isso vai de encontro com a última pergunta aqui, que, né, Jesus foi injustamente condenado, foi crucificado, morreu, ele pagou um preço muito alto por nós, né? Por toda a humanidade, e ressuscitou. Ele está vivo, o sepulcro está vazio, glória a Deus. Glória a Deus. E eu te pergunto, pastor, o que a ressurreição pela cruz nos revela? Né? Revela a quem está assistindo. Qual que é essa revelação da ressurreição de Cristo? Glória a Deus por essa pergunta. É muito interessante falar sobre a ressurreição, porque eu só estou vivo porque ele ressuscitou. Então a gente só está falando aqui sobre ele porque ele ressuscitou, Fernando. Então a maior revelação, uma das maiores coisas é por causa da vida. É por causa da vida. Ele deu a vida por nós. E no terceiro dia ele ressuscita para mostrar para a gente, ó, eu dei a vida por vocês como homem, estou voltando como Cristo, porque ele sofreu como homem. Ele não sofreu como Cristo, porque Cristo não sofre. Ele sofreu como homem. Então, ele veio como um homem, sofreu como homem, para nos mostrar, e depois ressuscitou para nos mostrar que as nossas dores, o que nós sofremos, não pode apagar o que Cristo é em nós. Não pode apagar. Então, o que Cristo está em nós, não apaga. Até mesmo quando nós morrermos, o corpo físico,
não apagará o que Cristo é em nós, porque nós cremos na vida eterna. Nós cremos em um Deus que nos levará em águas tranquilas, nos levará para o céu. Nós queremos isso. Qual que é a verdadeira promessa? A verdadeira promessa é vida eterna. O que é que nós vivemos aqui? Para alcançar a vida eterna. Então a ressurreição nos mostra isso. Aí eu quero só falar um pouco sobre isso. Aí João capítulo 11, versículo 25 e 26. Vai dizer... Olha que interessante. Todos conhecem sobre a ressurreição de Lázaro, mas ele vai dar uma afirmação. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto ou que morra, viverá. Então, se eu sou a ressurreição e quem crê em mim, mesmo que esteja morto, ainda que morra, viverá, ele está dizendo: eu morri para te dar essa oportunidade de você não morrer e perecer. Mas quando você morrer, você tem um lugar para você ir. João 14 vai dizer para isso que o Senhor tem um lugar preparado. Que Ele preparou um lugar para nós. Que tem um lugar preparado para nós. Então o Senhor, Ele não é que Ele vai preparar, Ele já preparou um lugar reservado para mim, para você, Fernanda. Para nós que estamos aqui nessa live. Então a ressurreição dele, Ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, ou esteja passando qualquer coisa, viverá, terá vida eterna. Então o motivo da ressurreição, ter a vida eterna. Porque ele teve a ressurreição. Dar a nós a oportunidade de ter a vida eterna. Então, eu separei isso e vai dizer assim, sobre a injustiça, né? Ele foi injustiçado. Jesus sim foi injustiçado, mas a injustiça deles fizeram que se cumprisse a profecia, que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Então ele foi injustiçado, mas era necessário a injustiça deles fazer que cumprisse a profecia. Que ele morreria, mas ele ressuscitaria, para nos mostrar que ele é o dono da vida e que ele nos deu e nos trouxe a vida. Mateus 16, versículo 21, vai explicar sobre a injustiça. Que quer dizer... Mateus 16, 21. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, olha aqui, olha o que ele está dizendo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos. Então, o Senhor está predizendo a sua morte. Ele está anunciando para eles que a morte dele está próxima. Então, ele está dizendo, é necessário eu ir até Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia. É necessário sofrer. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, olha aqui, ele está dizendo que ele passa em Jerusalém, fala com os seus discípulos, ele anuncia que ele está prestes a ser morto. Ele vai dizer: é necessário passar por essa injustiça. É necessário essas coisas acontecerem. É necessário eles me perseguirem para que cumpra a justiça de Deus. A injustiça deles comigo vai cumprir a justiça de Deus. Quer dar a vida eterna para o povo. Quer mostrar para eles que o Deus Altíssimo existe. 1 Coríntios 15, 4 vai dizer: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Marcos 9, 31
vai dizer sobre isso também. Marcos 9, 31. E a última referência que eu falo para vocês em relação a isso, e a gente passa para algo muito, muito, muito forte sobre a ressurreição. Marcos 9, 31 vai dizer assim: porque ensinava os seus discípulos e lhes diziam: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e os matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Fernanda, o povo que está nos escutando, nós que somos cristãos, né? Porque o NandaCast não é só para cristãos. O NandaCast é para alcançar quem é e quem não é cristão. Então, a ressurreição de Cristo para nós era porque ele já aconteceu, era para nos dar a vida eterna. E nós lembramos da ressurreição dele. Nós lembramos que quando passa do 3º dia, a Bíblia diz que eles vão procurar ele no sepulcro. As irmãs dele vão procurar ele no sepulcro. As mulheres vão procurar ele no sepulcro. E eles vão até o sepulcro e não acham Jesus. Eles não acham ele sobre aquela pedra. Eles não acham ele sobre aquele lugar. E eles vão perguntar: mas cadê Jesus? Nós sepultamos ele ontem. Cadê Jesus? Nós sepultamos ele há 3 dias. Ele estava todo enrolado, porque o normal deles era enrolar eles com um pano, enrolar eles com uma faixa e sepultar. Então, teve o processo de, que no seu sepulcro eles ungiram ele, as mulheres estavam ali, passaram sobre ele óleos e etc. Mas o mais interessante é que o mesmo Cristo que sofreu, foi crucificado, morreu por nós, é o mesmo Cristo que vive eternamente até hoje. Aleluia. É o mesmo Cristo que não permaneceu morto. Tem muitas pessoas que dizem isso aí, é algo muito interessante. Pastor, mas o que o senhor acha sobre andar com uma cruz? A cruz, um pingente de cruz, uma correntinha que tem um pingente de cruz? Sim, ande com uma cruz, mas sem Jesus nela, porque Jesus não está mais lá. Ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Por quê? Porque a cruz nos mostrou o grande preço que foi pago por remissão de pecados para nos salvar. E quando eles chegam no sepulcro, eles vão dizer assim: aonde está Cristo? Hoje em Israel, quando eu vejo muito, eu nunca fui, então um desejo enorme, mas quando eu vejo eu sigo muitos pregadores que vão direto e está lá na sepultura onde foi Jesus morto. Ele não vive. Ele não está aqui. Ele está vivo. Ele morreu, ressuscitou. Aí está escrito lá: ele não está aqui mais, ele não faz mais parte, ele não permanece sobre o sepulcro mais. Ele não está morto, ele vive. O nosso Senhor Jesus, ele vive. E vive em você, vive em mim. Vive sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Então a ressurreição veio para nos mostrar que ele pagou o preço por causa de nós. Ele foi chicoteado, ele foi julgado, cuspiram nele. Tudo de ruim que tinha que acontecer, eles fizeram contra ele. Mas mesmo assim, ele não desistiu. A cruz foi o preço. O motivo foi o amor, mas a recompensa é a graça. Nós só estamos aqui por causa dele. A ressurreição dele foi para isso. Para nos dar uma nova vida e uma vida de esperança. Uma vida de crer que ele continua sendo Deus. Que ele não morreu. Que ele morreu, mas ele ressuscitou. E que ele vive entre nós. Eu não vejo ele como carne. Mas eu vejo ele
como espírito, eu sinto ele, ele está dentro de mim, porque se eu perguntar para os que estão ao vivo neste momento e os que têm filhos novos, os recém-nascidos, e perguntar, todos vão dizer que não daria o seu filho por uma nação pecadora, pecaminosa, cheia de iniquidade. Você tem filho? Se eu te perguntar, você não daria. Por quê? Porque a gente, como ser humano, a gente, infelizmente, né, tem algumas pessoas ainda que não entenderam o processo de Cristo na vida delas. Estão no tempo da sua ignorância. Então, nós, como ser humano, a gente não daria. Mas Cristo deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Então ele ressuscitou para nos mostrar que ele sofreu, mas que ele sofreu e o seu sofrimento não foi em vão. O seu sofrimento não foi em vão, que nos mostra que a Fernanda, há 4 anos atrás, ou antes do seu batismo, a Fernanda era uma pessoa. O Osh está 12, 13 anos atrás, antes do seu batismo, ele era uma pessoa. Quando eu encontrei Cristo, quando você encontrou Cristo, a sua vida mudou. Em seus maiores projetos e planos no mundo, você pensaria que você teria uma Nanda Cast? Quem faz isso é só Deus. Quem faz isso é só o Senhor. Então ele tem um projeto. Antes dele ter um projeto, ele tem salvação. Quando ele vem com a salvação, ele tem projetos para cada um de nós. Amém. Então, é sobre isso, Fernanda. Ele continua sendo o ressurreto. O Deus que ama a vida, que ama pessoas. O Deus que sempre está do nosso lado. E que nós temos sempre que entender que o seu sofrimento não foi em vão. Então vamos fazer que isso não seja em vão na nossa vida. E continuemos buscando a Ele em espírito, em verdade, né? Nós entendemos isso. E as pessoas que nos escutam, as pessoas que não são cristãs, as pessoas que nunca ouviu, ou até mesmo ouviu como que eu posso dizer? Bem simples sobre Cristo, né? Bem simples sobre a palavra de Deus, que elas possam, em nome do Senhor Jesus, se aprofundar mais e querer conhecer esse Cristo. Que esse Cristo vai trazer vida e vida com abundância, né? Então a ressurreição dele está aí. Ele continua sendo o ressurreto da nossa vida. Vivo estar. Vive estar. E por meio disso nós temos a graça, mas precisamos entender que a graça não foi de graça. Não foi. Ele pagou, ele foi injustiçado. Ele foi injustiçado. Fizeram tudo com ele. Beijaram o rosto dele para entregar ele até a morte. Mas mesmo assim, ele não desistiu de sofrer por nós. Ele continua sendo o Deus amor, que nos cuida de nós e que nos vai dar esperança de salvação. Cristo em nós é a esperança da glória. Só por isso a gratidão tem que ser todos os dias. Eu não consegui tal coisa, mas você conseguiu a vida eterna por meio de Deus. Você conseguiu, né, liberdade em Cristo. Você está vivo. Você está vivo por causa de Cristo. Então, glória a Deus por isso. Fantástico, pastor. Então, eu amei essa live. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, porque falar de Jesus é muito simples, mas é muito complexo, né? E a palavra dele vai se revelando para a gente através, né? Cada palavra, cada passagem, ela se revela cada vez mais. Então, essa live é muito pouco para a gente entender a grandeza de Deus, né? A grandeza de Jesus. Verdade. Mas que bom que, né, a gente tem essa oportunidade, esse tempinho de comunhão, de aprendizado, para que a gente possa aprender, porque eu aprendi muito. Embora a gente estude um pouquinho, né, para estar aqui alinhado, mas eu aprendi muito. Eu sigo aprendendo. E quanto mais eu busco, mais eu quero buscar. E eu espero que as pessoas também tenham essa vontade, essa gana de buscar a Deus, né, e de querer estar mais perto dele todos os dias.
Eu queria agradecer de novo pela sua Amém. participação. Muito obrigado, você é uma bênção. Que o Senhor abençoe sua casa, sua Amém. família, seu ministério, seu chamado. Tá? E eu vou te falar que não vai ser nem a primeira e nem a última. Glória a Deus. Tamo junto. Tá? Tenho certeza que vou te receber mais vezes aqui. E espero em Deus que Ele nos permita, né, partilhar mais a palavra dele. Em Amém. nome de Glória a Deus. Jesus. Muito Glória obrigada. a Deus. Viu? Muito Como, obrigada. como- Amém, querido. Como nós somos anunciadores, né, da palavra de Deus, lembrando os que te seguem, né, para tá vindo uma próxima série, né, Fernanda? Sim. Eles já possam estar em nome do Senhor Jesus, Amém. preparados para ouvir sobre o princípio. Amém? Isso. Nós estamos aí orando pelo NandaCast, orando pelos bastidores, né? E que Deus possa abençoar vocês. É uma gratidão estar aqui com Obrigada. vocês. Obrigado por Eu que tudo. te agradeço. Tá? Porque você Peço está com a gente desculpa aí. desde o início, né? Amém. Peço desculpa aí pelo contratempo do Não, telefone, mas a acontece. gente conseguiu entrar e Acontece. No ao conseguiu vivo tem concluir. isso. Conseguiu concluir um pouco, né? É um pouco, né, Fernanda? É um pouco sobre crucificação e um pouquinho só sobre ressurreição. Tem muito mais. Tem Tem muito muito mais. mais. Muito mais sobre isso. Mas a gente conseguiu falar um pouco e isso resume um pouco o que Cristo é em nós, o que Cristo faz por causa de nós. Né? Ele é Deus, ele é maravilhoso. Obrigado. Amém. Muito obrigado. Tamo junto. Eu que te agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Amém. Com Deus. Deus abençoe você. Amém. Mais uma vez, gente, eu agradeço pela participação de todo mundo que ficou até agora na live. E as pessoas que ainda não assistiram, que vão nos assistir, peço a Deus que alcance vocês com essa palavra, que foi muito abençoada. Eu tenho certeza que Deus vai alcançar muitas pessoas através, né, deste projeto, porque este projeto nada mais é do que alcançar pessoas, levar a palavra, levar o evangelho de Jesus, né, através da internet. E nos lugares mais remotos onde nós não podemos ir para levar a palavra, a internet tem esse poder, esse alcance. Então eu oro a Deus que ele alcance pessoas, alcance almas, né, através das lives. E na segunda-feira nós vamos começar uma nova série, glória a Deus, que é No Princípio. E eu convido vocês desde já ficarem atentos, né, às postagens para que vocês acompanhem aí os horários certinhos das lives. Serão 3 episódios falando sobre a criação. E eu gostaria de contar com a participação de vocês. Tá? Quem tiver alguma dúvida, pode mandar nas caixinhas de perguntas, pode mandar no direct que nós vamos responder tudo. Tá? Muito obrigada mais uma vez. E para a honra e glória de Jesus, nós terminamos mais uma live. Eita glória! Muito obrigada e tenham todos um ótimo dia, uma excelente quarta-feira a todos, um excelente resto de semana para vocês. Tá? Até a próxima live.